Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar a palavra de Deus, as qualidades pessoais. Vamos voltar aqui. Definimos como uma pessoa, um ser humano que tem a capacidade de conhecer, sentir e tomar decisões. Todas essas qualidades são chamadas no Espírito Santo. São achadas, né? O que prova a sua personalidade. Conhecer. Primeira qualidade dele, a palavra de Deus declara que o Espírito age com inteligência e sabedoria. Ele age, foca aqui no rosto, ele age com extrema sabedoria, inteligência e conhecimento, porque ele é Deus. Ele que reparte os dons com a igreja. Lembra do livro de Atos? No capítulo 2, é ele que reparte, é ele que é o conselheiro, o consolador, aquela pessoa que orienta a igreja. Ele é o guia da igreja, o pastor da igreja, o teólogo da igreja, é um ensinador. Não existe outro melhor ou maior do que o Divino Espírito. Ele age com grande inteligência. Vemos lá no livro de Gênesis, ele trabalhando, não é? No capítulo 1, os primeiros versículos, que seria no versículo 13 de Gênesis. Ele movia-se, não é? Então ele move na igreja, no seu povo, durante séculos e séculos. Nós vemos que ele movia nas águas. E ele move, ele não está parado. Alguém pensa que o Divino Espírito é uma pessoa que está parada, não. Mas uma pessoa que trabalha em favor da igreja, cuidando, sarando, derramando os dons, separando pessoas para o sacerdócio. Lemos lá em Atos, não é? Os primeiros capítulos é a separação dos diáconos. E tinha que ser pessoas cheias do Espírito, Senhor. Ele separa os diáconos, ele que separa pessoas para a obra, os obreiros, não é? Há pastores, missionários, presbíteros, diáconos. Tudo tem que ser cheio do Espírito Senhor, porque sem esse Espírito, a igreja não tem andamento, ela não se movimenta, ao contrário, fica paralisada em um determinado lugar. Mas quando a igreja do Senhor, qualquer pessoa é guiada pelo seu espírito, espírito de inteligência, de conhecimento, então muda. Porque ele tem conhecimento sim para dar. E veja só o que ele conhece. Vamos ler lá e nós vamos para a Bíblia agora, no capítulo 8, versículos 27, porque o Espírito, ele examina os corações dos homens, conforme Romanos 8, versículo 27, que diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e ele que segundo Deus intercede pelos santos. É ele que examina os corações dos homens. Vamos para a lição da escola bíblica. O apóstolo compara a capacidade do homem para conhecer os homens e com a mesma qualidade do Divino Espírito, do Espírito Santo, no âmbito espiritual. Não é? O homem conhece por parte, não é verdade, mas o Espírito não conhece só por fora, mas conhece por dentro. No âmbito espiritual, o Espírito é elevado e é maravilhoso. Por isso que o apóstolo Paulo, ele compara desse modo a divindade do Espírito Senhor, como aquela pessoa que tem conhecimento, que promulga a sua mensagem, o seu querer, os seus dons para nossas vidas, para os nossos corações. Vejam só que ele conhece os corações dos homens. É um espírito de conhecimento. Ninguém pode conhecer o coração dos homens.
nenhum médico, nenhum doutor, nenhum adivinho, nenhum pastor, ninguém. Somente o divino Espírito do Senhor conhece a pessoa deste modo, deste fato. É Ele que conhece os corações dos homens. Isso é claro, ficou claro para nossas vidas nesse dia, que o Divino Espírito tem conhecimento do coração dos homens. Ninguém, irmão, somente Deus, só o Divino Espírito que tem essa capacidade. Não existe nenhuma tecnologia, nem NASA, nem computador, nem nada. Nenhum aplicativo, nada que pode conhecer o coração dos homens, que passa os pensamentos, somente Deus. Na verdade, o apóstolo Paulo compara a capacidade do homem para conhecer o homem. Os homens com a mesma qualidade do Divino Espírito Santo no âmbito espiritual, porque no âmbito espiritual somente o Divino Espírito conhece o coração dos homens, e o homem não conhece, não pode conhecer o coração do seu semelhante, somente o Divino Espírito. Por isso que fala no âmbito espiritual, meu irmão. No âmbito espiritual, ele tem essa, como se diria, essa capacidade. Olha lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 10 ao 11. Vamos ler. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque eu também perdoei, se é que eu tenho perdoado. Por amor de vós, eu fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignorastes os seus ardis. 1 Coríntios, perdão, irmãos, eu li 2 Coríntios, mas em 1 Coríntios, eu vou abrir aqui 1 Coríntios, eu já retorno a falar diretamente com você. 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, é isso mesmo? Capítulo 2, versículo 10 ao 11. Capítulo 2. Oh, meu Deus. Capítulo 2, eu vou achar aqui, ó. Capítulo 2, versículo 10. Primeira carta, não é? Primeira carta, achei, irmãos. Capítulo 2, versículo 10 ao 11. Vejam só. Foca aqui. Vejam só o que a Bíblia Sagrada... Vejam só o que a Bíblia Sagrada vem dizer agora, neste momento. Olha, ela diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todo um a mesma coisa, que não haja entre vós dissensões. Agora no capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito do nosso Deus, de Deus, né? Então, ele é o que tem a capacidade do conhecimento. O Espírito do Senhor é que faz nós conhecer as coisas sagradas. Tudo que foi revelado é através do Divino Espírito. Por isso que devemos procurar Ele na sua palavra, nos seus ensinamentos, todos os dias da nossa vida, enquanto vivermos aqui nessa terra. Temos mais palavra de Deus. Eu vou ler aqui o comentário do autor da Escola Bíblica que diz, vou levantar, o conhecimento, não é? O conhecimento dele, da vontade de Deus e das necessidades do povo israelita, não é? Do povo habilitando, o Espírito do Senhor habilitou a igreja para ser nosso conselheiro eficaz, foi a sua sabedoria que solucionou na igreja primitiva a crise da imposição dos costumes dos judeus. Para os nossos irmãos gentios fez com que o evangelho
se espalhasse ainda mais eficazmente no mundo. Lá está em Atos capítulo 15, Atos 15, é isso? Versículo 22. Eu vou procurar aqui na Bíblia Sagrada, irmãos, eu já estou com a Bíblia aberta. É João 15, versículo 22, que diz assim: Então pareceu bem aos apóstolos e os anciãos com toda a igreja eleger homens entre eles, enviá-lo com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamados Barrabás, Silas, e homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciãos e os irmãos aos dentos gentios que estão em Antioquia, a Síria e a Cilícia, saúde. Agora versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor coisa alguma, senão estas coisas necessárias. Olha, pareceu bem ao Espírito Santo. Então, ele enviou esses apóstolos para cuidar da igreja. O Espírito do Senhor, ele resolveu o problema da igreja primitiva. E será, irmãos, que ele não pode resolver os problemas que acontecem na igreja nos dias atuais, diversas tarefas, diversas adversidades que a igreja tem, porque nós somos humanos e dentro do campo, dentro deste mundo, nós temos limitações, né, com esse corpo, e nós falhamos. A igreja também tem falha. Há quem pensa que a igreja não tem falha, mas pode ser engano meu e engano seu. Todos nós temos falha. O único que não tem é o Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor é como se diz aí, né? É um hospital para curar os feridos, para encorajar, para a batalha da vida diariamente. E o mesmo Espírito que resolveu cada pepino, né? Cada problema no século I, pode resolver os nossos problemas nos dias de hoje, para a glória do nosso Deus. Aleluia, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Este é o nosso canal, onde você aprende a palavra de Deus. Eu vou finalizar. Que Deus abençoe você e a sua vida. Amanhã estamos de volta com mais um ensinamento bíblico para você e toda a sua família que deseja aprender a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe desde agora e para sempre. Amém.